A gente está aqui com a Fernanda Pita, que é uma das curadoras aqui da Pinacoteca e que está assinando colaborativamente essa exposição também. Somos todos experimentos sobre a coletividade. Queria que você falasse um pouco desse trabalho do Beuys, né? E o que a gente encontra na exposição, aqui que a gente tem 2 salas, e de que maneira esse trabalho do Beuys revela ou coloca a luz nessa discussão mais conceitual da exposição. Tá bom. Bom, a gente, quando estava pensando na programação desse ano, que é dedicado à questão do social, do campo social da arte, vamos dizer assim, a figura do Beuys emergiu como uma figura incontornável para a gente tratar e discutir nesse contexto, né? Quer dizer, é um artista que todo mundo lembra, né, quando pensa nessa expansão da prática artística, na discussão do papel do próprio artista, dessa ideia justamente, né, de indivíduo, criador, autor, né, que o Beuys colocou em xeque com a prática dele. Então, a gente foi atrás de poder trazer, né, à luz a figura do Beuys, mas de um jeito diferente de outros momentos que a figura do Beuys já teve presente no Brasil, né? O Beuys acho que um artista muito conhecido, talvez no Brasil menos pelo trabalho, mais pela fala dele, pela persona dele, escultura, né? Social. Pelos conceitos que ele foi desenvolvendo, como de escultura social, que é da onde a gente parte aqui um pouco na exposição, mas havia 30 anos que nenhuma obra grande do Beuys vinha para o Brasil, né? Ele já participou de Bienal, já teve obras em 2 bienais, e as exposições mais recentes que tiveram do Beuys foram ou de vídeos ou dos múltiplos cartazes que ele produziu, né? Então a gente conseguiu trazer essa obra, que é A Bomba de Mel no Lugar do Trabalho, né? Essa obra que a gente está aqui, que é uma obra fundamental da prática do Beuys, que ele realiza para a Documenta em 77, a Documenta 6 em 77, em que ele instala essa bomba de mel no Frederiциanum e faz com que ela bombeie, né, ative, digamos assim, esse espaço com essa energia produtiva, coletiva, que é o mel, né? Então ele parte dessa ideia do trabalho, da abelha, da coletividade, para propor uma reflexão. Então, da figura do Beuys, a gente claramente não podia deixar de falar da figura do Oiticica, né? Que para nós é essa figura-chave de alguém que também propôs repensar a prática artística, ampliar os limites da arte, trazer uma reflexão sobre a participação, né? e o envolvimento, digamos assim, né? da figura do público, que deixa de ser espectador e passa a ser participante. A gente está aqui com a Mônica Nado, que é uma das artistas aqui que está integrando a exposição Somos Muitos, experiências sobre a coletividade. Isso. E a Mônica, bom, é um nome que deveria necessariamente estar aqui, né, Mônica? Porque você tem um trabalho já de muitos anos junto ao Jamac, onde você vem desenvolvendo um trabalho na comunidade, na periferia, incorporando essa ideia de que a arte se expande para além de uma questão individual e ela ingressa exatamente nessa área do coletivo. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é esse trabalho que você mostra aqui e como é que você pensou ele para esse espaço, qual foi o público do entorno que você trabalhou para montar esse projeto junto com você. Então, é porque além de sermos muitos, somos um. Então, partindo dessa premissa, né, de que somos um, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não consegue conviver muito bem com a pobreza e com a normalização da pobreza que a nossa cultura se desenvolve, né? E, então, eu sofro muito com as diferenças sociais, as diferenças de classe e tal. Por isso é que eu faço o trabalho que eu faço. Então, para esse trabalho especificamente, a gente resolveu trabalhar junto com uma pessoa que é o Augusto Sampaio, que é um arte-educador maravilhoso e que trabalha aqui no Educativo da Pinacoteca. Então, nós trabalhamos com os grupos que ele já trabalhava. O Augusto Sampaio, ele trabalha com 2 casas, uma casa
com moradores de rua, que é do padre Silvio Lancelotti, Júlio Lancelotti, desculpa, do Júlio Lancelotti, e uma outra casa também que é para moradores de rua transexuais. Então ele trabalha com esses dois grupos. O primeiro, só os moradores de rua há 8 anos e os transexuais há 2 anos. E ele tem uma pegada que é gostar muito de trabalhar com a estamparia indiana. Então ele tem uma pegada parecida com a minha. E aí, como eu resolvi incluir digamos assim, esse trabalho meu que já acontecia aqui, através do Augusto. Não é um trabalho meu, mas trabalho, assim, nós somos os dois inspirados pela mesma fonte, que é a estamparia indiana e tal. Como é que foi, então, o processo nessa interlocução com ele, com esse grupo, para esses trabalhos que vocês fizeram, foi um trabalho de oficina? Então, nós fizemos oficinas. Durante quanto tempo, Mônica? Não foi muito tempo, foi um mês. Aqui foi um mês, a gente fez, eu estava... Nesses locais onde ele já lá tem uma atuação. Isso, exatamente, foi lá. E os desenhos são dessas pessoas. E eu queria mostrar para vocês que, quer dizer, tudo que a gente fez aqui que é quadrado, são estampas que a Daniela, que é uma educadora minha, né? A Daniela escolheu, a gente escolheu juntos, tal, mas a Dani é que esteve lá todo o tempo, né? E recolhendo as imagens. E aí, a gente estava em Oslo, né? E aí, o que eu queria mostrar para vocês é que esse pedaço aqui, daqui até aquele ponto amarelo e azul, até aqui e aquele ponto vermelho e azul, quer dizer, isso aqui é uma coisa feita pelo Augusto antes da gente trabalhar. Então já é uma linguagem assim que está completamente inserida aqui no nosso contexto, né? Então é isso, a gente está trabalhando... Foram estampas realizadas com esses grupos que ele já trabalha, são grupos que pertencem aqui ao contexto da Pinacoteca. Vocês trouxeram esses trabalhos para cá, que mostram, enfim, essa potência de uma produção não só coletiva, mas também o entendimento da produção artística que vai para além desses espaços elitizados, né? Ou seja, o entendimento da arte como processo de criação. Todos nós, porque você sempre fala isso, quando você fez um trabalho no Passo, que foi o resultado Jamac, no seu entendimento também de que todos somos artistas. Não, eu não tenho esse entendimento, Priscila. O que você tem? Então fala, eu qual não que é tenho. o entendimento? Todo mundo tem esse potencial de criação. De criação, sem dúvida. Exatamente. E todo mundo deve experimentar, mas isso não quer dizer que todo mundo é artista. Para você ser um artista, você tem que passar por uma educação, né? Ou por uma... Mas todo mundo tem esse potencial. Mas essa potência da criação. Claro, evidentemente, isso aí é do ser humano. Que você traz aqui. Isso do ser humano. Eu tenho uma preocupação enorme em mostrar para as pessoas que não fazem parte do mundo das artes que arte é trabalho. Então, assim, eu sentia essa distância enorme das classes sociais, do meu fazer e da vida normal das pessoas. A coisa que eu acho mais importante do mundo é a gente, porque eu sou uma espécie, eu gosto de pensar assim, ou eu acho que eu sou isso, uma militante da cultura. Eu luto pelo direito à cultura, porque eu acho que a cultura é que deve, como é mesmo, né? A cultura é que deve pautar a vida das pessoas, né? Mas isso só acontece com a gente aqui, viu, Priscila? Quando você sai lá para fora, né? As pessoas, assim, elas nem sabem exatamente o que é cultura e não identificam, porque a cultura dessas pessoas é criminalizada, porque é a cultura dos negros, dos candomblés, e o que é mostrado como cultura para eles não faz sentido lá. Então eles não sabem e não entendem direito o que é cultura, porque esse tipo de prática faz sentido para nós, que somos educados dentro desse... Agora, Mônica, arte, né? Só uma coisa um pouco, só que no trabalho que você trouxe para cá, aquele trabalho ali... Ah, esse não é meu. Ah, tá, é um esse outro trabalho. trabalho. Então, este trabalho é do Augusto junto com essa mesma oficina, e ele está aqui porque também é stencil. Então ele tem um uso do stencil, como nós usamos aqui o stencil, ali eles também fizeram esses lambes maravilhosos, né, lindos de morrer. Do mesmo grupo de pessoas. Do mesmo grupo de pessoas com o stencil, exatamente. Do mesmo grupo de pessoas. Lindo, né?
ação extramuros da Pinacoteca é esse trabalho educativo, do educativo da Pinacoteca, que eles fazem em ateliês que estão aqui na área, que não estão dentro da Pinacoteca. São ateliês que existem aqui na área, atendendo essas populações de rua. Então, assim, fruto do trabalho, o Augusto Sampaio... que é o fruto do trabalho que está aqui. Isso. Fruto com essas ações extramuros, também entendimento de que uma instituição cultural não tem que ser endógena, sim, né? Sim, e que ela sim, deve sim, necessariamente, sim, exatamente. Né, no processo de tentativa de deselitização, isso, incorporar o contexto do entorno, porque sim, às vezes claro, ela fica fechada, sair daqui. As pessoas não chegam dentro da Pinacoteca. E o Augusto Sampaio, ele gosta de dizer uma coisa, que é o seguinte, quer dizer, essas pessoas, muitos moradores de rua, eles estão aqui, porque a pegada assim também é mostrar outras representações, né, a minha pegada, mostrar outras representações que não fazem parte da narrativa oficial. Né? Então, assim, pessoas que também fazem parte da nossa vida, né? Da nossa vida daqui de São Paulo, enfim, mas que a narrativa delas nunca faz parte de um contexto significativo para todos nós. Né? Só uma curiosidade, no dia da abertura da mostra teve uma ação deles virem. Lógico, aqui. Evidentemente. Então, e o que o Augusto Sampaio gosta de falar é assim, olha, as pessoas saíram daqui e voltaram para a rua onde eles moram. E a gente está literalmente sobre a obra do Hirkrit Rabanija, que é um artista tailandês, de origem tailandesa, e que ele propõe esse trabalho já é uma série, né, já desde 2009, de palcos para demonstração. Né? Esse é um Demon Stage, é a versão 7 que o Hirkrit fez aqui para a Pinacoteca, e é a proposta de um palco de livre acesso para manifestações das mais diversas naturezas. Né? Aqui, então, a gente fez uma convocatória aberta e chamou alguns grupos para fazerem propostas para ocupar esse espaço. Né? A gente começou essa primeira ativação, né, desse palco, aconteceu com o coletivo Legítima Defesa, que fez aqui uma imersão dramática e uma performance. E vai fazer uma segunda versão disso agora no começo de outubro, né? Mas a gente tem tido atividades desde aula de yoga, a baile, dança de salão, hip hop, beatbox. Para a gente era muito importante pensar o espaço do museu como um espaço de acolhimento, né? Como o museu é um lugar para todos e todas, né? E que está aberto para receber as pessoas, né? E aquilo que elas têm vontade de fazer, de expressar, de demonstrar. Né? É claro que, como toda instituição, há limitações, né? Mas acho que faz parte das regras do jogo, para aludir, né, à figura do Hélio e ao trabalho que a gente trouxe aqui, pensar como conviver, como ocupar coletivamente os espaços, né, e como criar essas conexões, né, nessa trama de tecido social que está tão esgarçada no momento que a gente está vivendo hoje. Bom, a Pinacoteca está instalada num bairro que é bastante desafiador, vamos dizer assim, né? Um lugar que tem uma estação de trem, uma estação de metrô, que tem um trânsito de população muito intenso todos os dias, mas que também tem populações em situação de muita precariedade aqui no entorno, né? Com as quais a gente desenvolve alguns trabalhos de educação e de inclusão social, né? Mas, enfim, a ideia é que uma exposição como essa possa trazer outros públicos, né? E também fazer com que os públicos da arte, tradicionais da arte, digamos assim, né, travem uma convivência com os públicos que normalmente estão excluídos desses espaços. A gente está aqui com o Maurício Anês. Maurício está aqui com um trabalho chamado Ágora, né? Nessa mostra
somos muitos, né? Experiências sobre a coletividade. E a gente estava conversando um pouco, Maurício, eu queria ouvir um pouco você, esse entendimento do que você nomeia ou de que é nomeado dentro da história da arte de arte participativa. E como que seu trabalho dialoga ou não com isso? Tá certo. Olha, Priscila, primeiro eu acho super importante o trabalho participativo, senão eu também não faria, e eu faço isso já há um tempo, mas eu também acho que tem uma questão que a gente tem que pensar aqui, que dentro do sistema da arte, como ele se coloca hoje, né, como ele funciona hoje, na verdade, como sempre funcionou, né, a arte como a gente conhece. A participação tem muitas contradições, muitos problemas aí, que às vezes a gente passa por cima por causa do nosso otimismo, ou achando que vai resolver os problemas não só da arte, mas do mundo. E, de fato, a gente só está causando mais, o que não é de todo ruim. Mas aqui, né, seja um coletivo, ou seja um artista que propõe um trabalho participativo, a primeira coisa que me chama a atenção, e que tem me chamado a atenção de uns tempos para cá, uns 10 anos para cá, que isso começou a me incomodar, é o fato de que eu abro o trabalho para ser criado junto ao público, ou também pelo público, mas o nome é meu, a assinatura segue sendo minha, e aí o cachê é meu e por aí vai. Ou seja, de certa forma eu não deixo de sequestrar o trabalho, expropriar o trabalho alheio para construir um trabalho que segue com a minha assinatura. Então aqui, enfim, esse lugar que chama Ágora, né, ou seja, é um lugar de discussão política, é justamente um lugar de discussão política, mas também para discutir as políticas da arte e do próprio trabalho. Ele começou só em termos visuais, ele começou no primeiro dia da exposição, ele estava que era uma sala vermelha. Uma sala vermelha com as paredes lisas e vermelhas e as canetas penduradas com corrente. Então, no começo, apesar das correntes, não só simbolicamente, mas materialmente, estarem presentes e trazerem já a ideia de limite, de aprisionamento, a percepção do limite só começou a acontecer com a participação das pessoas. Então, quanto mais as pessoas participavam, mais os círculos iam se fechando e menos espaço ia sobrando, e aí mais apagamento acontecia. Então, enfim, com o tempo, as pessoas começaram a perceber a limitação da corrente e procurar soluções para sair do círculo, que está acontecendo, que me deixa muito feliz, inclusive, mas é isso, trazer todas as contradições que o sistema da arte, que a sociedade e que o trabalho participativo tem. Como é que você entende aqui, Maurício, porque para além, obviamente, dessa escrita que se acontece de forma cumulativa, né, exatamente essa corrente que define um limite, é um participativo, mas um participativo dentro de uma regra. Sim, exatamente. Né? Ou seja, que já coloca em discussão essa questão de uma suposta participação livre, né? Sim, e eu acho que esse paradoxo que seu trabalho coloca. Como que você estar presente aqui? Porque eu acho que isso também traz uma outra camada no trabalho, né? É o artista que está aqui, você... como é que é? As pessoas sentam, te perguntam sobre o trabalho, por que você acha importante você estar aqui? Então, pois aí é outra contradição, né? Porque eu falo muito sobre a descentralização da figura do artista. Mas eu percebi que todos os trabalhos em que eu procurei, estando ali materialmente presente, procurando quebrar essa ideia transcendental do artista, isso acaba gerando uma resposta do público que é exato oposto, que é o exato oposto do que eu imaginava, que é justamente falar, nossa, o artista está aqui. Tem um certo ar de fetiche, sim, completamente aurático, sim. Né? Mas aí, nesse trabalho, enfim, em outros eu também já fiz isso, mas especialmente nesse, para mim é importante que a minha figura seja uma figura bastante informal. Então eu converso de uma forma informal com as pessoas, e aí o café, o chá, a água são, vamos dizer, dispositivos para quebrar esse gelo. Né? Vamos tomar um café, vamos bater um papo, senta aí, com linguagem informal, de um jeito informal, para tentar reverter. Ou seja, a minha presença, apesar de se impor, e impor uma centralidade no trabalho, se eu não estivesse aqui, eu também não teria como ter essa conversa para tentar quebrar com essa centralidade. Então, de novo,
são camadas e camadas de contradições e paradoxos que, ao invés de resolver, de fato, eu acho que me interessa trazer eles à tona e deixar para uma reflexão crítica para as pessoas que participam. Agora, aqui, além de uma questão visual, assim, só para fechar, porque eu acho que também, assim, em termos visuais, está super bem resolvido, né? Tem uma escolha aqui de cor, estou falando em termos mais formais, mas aí tem aqui um dispositivo, né? E ele fica aí pendurado, as pessoas vêm, usam, é para usar? Podem usar, podem usar. Então tem uma camada também sonora. Sim. Aqui no trabalho. Alô? Lula livre, é isso? É isso? Lula livre? Então também tem essa camada sonora, enfim, que é interessante aqui, que cria uma outra dinâmica no trabalho. Sim, são as duas formas de, vamos dizer, de possibilidade expressiva, né? O desenho, o texto escrito e a fala. Só que aqui, para eu falar, eu tiro a voz de outra pessoa, né? Que o outro megafone fica fora do alcance. Então essa brincadeira de novo entre limite, sim. assim como você tem a corrente que te dá um limite, sim. A ideia da corrente mais uma vez. Sim, Ou seja, essa participação tem que ser sempre, entre aspas, negociada exatamente. E ela também está sempre dentro de regras. Nessa exposição a gente convidou a Tânia Bruguera, que é uma artista cubana, conhecida pela prática social, né, do trabalho Sim. dela, e ela propôs instalar aqui na Pinacoteca esse projeto que ela tem, que já desenvolve desde 2015, que se chama Escola de Arte Útil. É um projeto que ela desenvolve a partir da cátedra de conduta que ela cria em Cuba, no começo dos anos 2000, e é um projeto de uma disciplina. Acontece aqui no museu durante os 3 meses da exposição uma aula. Então funciona um curso, uma disciplina, né, que tem carga horária, atividades, só não tem nota, que visa a mobilizar e instrumentalizar os alunos a praticarem arte útil. Arte útil é uma definição, né, é um conceito que a Tânia desenvolve aí a partir da própria prática artística dela, né, de pensar uma prática artística que seja transformadora, que não seja somente alusiva, representativa, simbólica, mas sim de intervenção social, né? Então a gente tem aqui funcionando, né, essa escola, essa disciplina, às quintas e às sextas-feiras, com convidados, pessoas que a gente foi chamando para trazerem um pouco da sua experiência também. Tem muita gente praticando arte útil sem saber, né? E praticando arte social, engajada, né? Que tem uma relação com a transformação da sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente tem um grande arquivo. Então, essa é uma sala de aula, um arquivo, né? Um espaço de prática desse projeto que a Associação de Arte Útil vem desenvolvendo, de catalogar uma série de práticas artísticas que têm relação também com os, vamos dizer, os elementos, os princípios de arte útil desenvolvidos pela Tânia. Agora, no caso do Hélio, só, né, porque aqui no caso da máquina de mel do Boyce fica muito claro, e essa questão desse trabalho produtivo, né, das abelhas, né? Ou seja, um trabalho que é um outro tipo de entendimento de trabalho, que é esse trabalho massificante da sociedade capitalista que só te consome, né? E também essa relação muito de fluxo, né, aquele orgânico, né, de um tipo de entendimento, né, de uma coletividade das abelhas, né? Enfim, essa um pouco metáfora, natureza, humanidade que ele coloca no trabalho. Agora, no trabalho do Hélio, vocês escolheram a mesa de bilhar. A gente escolheu a mesa de bilhar. Né? Então, porque no trabalho do Hélio, sim, existe essa potência do coletivo e tem essa potência do coletivo, inclusive, ali com a questão da mangueira, né? Da periferia, né? Vocês podiam ter escolhido o Parangolés, por exemplo, que fosse talvez o mais óbvio, né?
no entendimento aqui. E por que vocês escolheram a mesa de bilhar? Porque eu acho que tem uma pegada ali com a questão do jogo, também Isso, muito justamente, legal. a gente quase fez uma brincadeira de contraposto, assim, né? De um lado essa ideia do trabalho, da coletividade, da produtividade, né? E de outro, uma outra ideia de coletividade que é a coletividade do jogo. A coletividade do prazer, a coletividade da brincadeira, a coletividade, quer dizer, desses modos, né, de convivência em que se criam regras, se estabelecem parâmetros de convivência, mas não necessariamente no modo imperativo do trabalho, né? Então, o Hélio, quando faz essa proposição, né, que é essa apropriação, mesa de bilhar d'après Café Noturno de Van Gogh, que é uma sugestão do Mário Pedrosa para ele, que diz que tem a sensação de entrar num quadro do Van Gogh, naqueles relevos espaciais que o Hélio está fazendo lá, né, nessa altura da década de 60. E quando ele escreve quando ele descreve essa proposição, ele fala desse elemento do jogo e de como o jogo é capaz de mobilizar coletivamente, né, as pessoas a se relacionarem, a agirem, a participarem, mas de uma maneira em que esse trabalho, vamos dizer assim, né, esse engajamento, essa energia dispersa ou colocada ali naquela ação é prazerosa, né, e não sentida como algo compulsório, como algo imposto, né. Esse trabalho ele montou duas vezes, né? Montou uma vez no Pneu 66, no Rio de Janeiro, em 66, e depois na Whitechapel, em Londres. E essa montagem varia um pouco de situação para situação, né? Pode ser uma mesa de bilhar, pode ser uma mesa de sinuca, tanto faz, né? Qual seja o jogo, é um jogo que todo mundo sabe jogar, né? E as camisetas são um pouco uma provocação para criar times, para ir também reinventando essas regras do jogo. Né? Muito legal. Então vamos ver, Júlio, se é isso mesmo. Hã? Vermelho. Ué, só podia ser vermelho. Não ia achar que você ia pegar outra camiseta. Amarelo. E aí, Júlio, vamos ver se você vai encaçapar a bola. Ó. O importante não é atrapalhar, O importante é jogar. Muito legal, Fê. Obrigada.